Paz do Senhor, igreja, eu fui desafiada pelo Júnior para dar o meu testemunho hoje. E para quem não me conhece, meu nome é Camila. E o testemunho que eu vou dar hoje, ele é bem breve e aos seus olhos ele pode parecer bem simples, mas para mim ele tem um significado muito importante, porque ele mostra o cuidado de Deus com a gente. Todos os dias da nossa vida já são um testemunho, porque Deus, ele nos dá a oportunidade de levantar todos os dias, ele nos livra do mal todos os dias, e ainda assim ele cuida da gente, ele mostra o seu cuidado com a gente. E antes de eu falar o meu testemunho, eu gostaria de ler em Mateus 6, do 26 ao 30, que diz assim: Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então, esse versículo aqui, Jesus ele está falando para as pessoas não andarem preocupadas com o dia de amanhã, com o que elas vão vestir, com o que elas vão comer, não andarem ansiosos. Mas nesse versículo aqui, eu vejo muito o cuidado de Deus com a gente. Porque se as aves do campo não trabalham para terem comida e Deus as alimenta, se as ervas do campo não trabalham para terem o que vestir, e nem mesmo Salomão conseguiu se vestir como elas, porque elas foram criadas, elas foram feitas por Deus, e nem Salomão em toda a sua glória conseguiu se vestir como os lírios do campo. Então imagina por que Deus não cuidaria da gente, que somos muito mais preciosos do que as aves dos céus e os lírios do campo para Deus. Então, meu testemunho é de alguns anos atrás. Eu estava passando por uma situação difícil, um momento difícil, e eu estava muito abalada emocionalmente. E era de madrugada, eu não lembro que horas era, mas era de madrugada. E eu lembro que eu estava chorando muito e eu só conseguia pedir para Deus que tudo o que estava acontecendo eu entregava nas mãos de Deus, e o que Ele quisesse fazer eu aceitaria. Se fosse sim, eu aceitaria. Se fosse não, eu aceitaria. Eu estava colocando aquilo nas mãos de Deus e pedindo para Ele cuidar de tudo e que Ele fizesse o que fosse da vontade dEle. Mas uma coisa, apenas uma coisa eu pedia para Deus. Eu pedia que Ele tirasse aquela dor que eu estava sentindo, porque eu senti uma dor muito forte, uma tristeza muito forte, uma angústia muito forte. E eu lembro que eu disse assim para Deus: Deus, o que o Senhor quiser fazer, eu aceito. Mas eu te peço só uma coisa, tira essa dor do meu coração. Eu imploro, Deus, tira essa dor do meu coração, porque eu não aguento mais. E eu lembro que na mesma hora, assim que eu mal terminei de falar, eu senti como se uma mão viesse e tirasse tudo aquilo que eu tava sentindo, toda aquela angústia, toda aquela tristeza. E na hora eu lembro que eu até me assustei, assim, porque eu senti tudo aquilo sendo tirado de dentro de mim. E o meu rosto, ele tava encharcado, porque eu tava chorando muito. Mas assim que eu senti tudo aquilo sendo tirado, toda aquela dor, aquela angústia sendo tirada do meu peito, o meu rosto secou, as minhas lágrimas secaram, assim, foi impressionante. E na hora eu assustei, assim, eu fiquei besta, porque eu senti tudo aquilo sendo tirado, eu senti as minhas lágrimas, eu senti que Deus estava secando as minhas lágrimas, Ele estava recolhendo as minhas lágrimas, e naquele momento eu só consegui agradecer a Deus e ver o quanto Ele cuida da gente, porque, cara, somos mais preciosos do que as aves e os lírios,
mas ao mesmo tempo somos tão pequenos e Deus se importa tanto com a gente, Ele ama tanto a gente que até nos pequenos detalhes, até nas pequenas coisas Ele cuida da gente. Então até um pequeno pedido, Ele escuta todas as nossas orações, Ele sabe das vezes que a gente chora, Ele recolhe as nossas lágrimas e Ele nos consola. Então, o único pedido que eu fiz naquela noite, que era que Deus tirasse aquela dor do meu coração, Ele fez, e Ele fez assim, antes que eu terminasse de falar, Ele tirou tudo aquilo de ruim que eu tava sentindo e secou as minhas lágrimas. Então, Deus, Ele cuida da gente o tempo todo, Ele tá sempre com a gente, Ele tá sempre escutando as nossas orações. Então, que vocês possam guardar isso no coração de vocês, que vocês saibam que Deus se importa muito com vocês, Deus ama cada um de nós e nós somos muito preciosos para Ele. A Bíblia diz que Ele nos guardou como se fosse a menina dos olhos dele, então você é precioso demais para Deus, então confia em Deus, entrega tudo que você está passando, se for algo ruim que você esteja passando, entrega nas mãos de Deus, confia em Deus que Ele vai cuidar de tudo, Ele vai cuidar de você, Ele vai consolar você, Ele sabe das noites que você passou chorando, Ele sabe do seu coração, Ele conhece o seu coração melhor do que ninguém, então Ele sabe se você tá bem, Ele sabe se você tá ruim, se você tá feliz, se você tá triste, e Ele vai cuidar de você. Então, receba isso, guarde isso no seu coração e que Deus abençoe você e a sua família. Fiquem com Deus.